Sejam muito bem-vindos ao Descobrindo a Bíblia. Meu nome é Timóteo Mazon e eu venho mais uma vez trazer um vídeo para você. Mesmo porque o Descobrindo a Bíblia é exclusivamente para você. É para a sua edificação, é para o seu aprendizado e para que nós, em plena comunhão, possamos aqui de fato compartilhar alguns exemplos e alguns ensinamentos e reflexões aqui da palavra de Deus. E eu quero te agradecer por ter chegado até esse vídeo. E já que nós estamos aqui aproveitando o ensejo, antes de ir até o tema principal, deixa seu like aí, já aproveita aí e já deixa seu like, já se inscreve aí no nosso canal e deixa transbordar, sabe como? Aperta o botãozinho aí de compartilhar e já compartilha com o máximo de pessoas possíveis, porque o vídeo de hoje, ele traz para alguns uma polêmica, mas para mim e para muitos, sinceramente, eu não vejo polêmica nisso, eu não vejo complicação alguma sobre esse tema. E hoje nós vamos falar sobre cultuar a Deus. Fica no vídeo até o final. Devo cultuar a Deus? Devo ir à igreja? Devo congregar? Não ir para a igreja é pecado? É ruim? E aí? Tô no muro. Preciso entender se eu devo ir para uma igreja ou não devo para uma igreja. Gente, eu quero começar esse vídeo e pretendo ser o mais objetivo possível. Tanto objetivo quanto claro também. Eu quero começar a dizer o seguinte. Já quero começar a refutar aqui algumas expressões que são erradas. Porque uma galera bate no peito e fala assim: eu sou igreja. Ei, você é igreja. E eu já quero começar dizendo que você não é igreja. Na verdade, em nenhum texto, em nenhum livro da Bíblia, ele me mostra ou me faz entender que eu individualmente sou igreja. Ao contrário, em 1 Coríntios, capítulo 6, salvo engano, Paulo vai dizer o seguinte: não sabeis vós que sois templos vivos e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja bem, eu não sou igreja, eu sou templo, morada do Espírito de Deus. Então já começo a dizer a vocês que eu não sou igreja. Igreja, a palavra igreja vem da compreensão de um ajuntamento. Muito embora a palavra igreja vem da expressão grega de eclésia, que é o conjunto ali, que era dos senadores, um conjunto ali de pessoas que discutiam, uma organização que estava ali junto, e que Jesus ali em Mateus, ele diz assim, ó: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque as coisas que foram reveladas a você não foi nem da carne nem do sangue, mas de meu Pai que está no céu. E a ti te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra o que eu vou fazer? Edificarei a minha igreja. Porque já tinha ali igrejas, ou seja, eclésias, conjuntos, comunidades, ajuntamento de pessoas. E Jesus disse ali no possessivo da palavra: eu vou montar, eu vou construir a base da minha igreja, da igreja de Jesus. Então, gente, você sozinho não é igreja. Você só é igreja quando você se ajunta ali num conjunto de irmãos com um só propósito, com um só objetivo, com uma só fé diante de Deus, louvando e exaltando ao Senhor. A segunda coisa que eu quero falar antes de chegar ao assunto e respondendo a pergunta de muitos, porque essa é uma das perguntas que foram lançadas lá na nossa caixinha, lá no Instagram. E aproveitando, você que não nos segue ainda no Instagram, corre lá no Instagram, no Descobrindo a Bíblia Oficial, porque lá nós lançamos algumas lives, caixinhas de perguntas, e esse assunto variavelmente é de lá das respostas dos nossos seguidores. Então, se a primeira coisa eu disse que você não é igreja, você é templo, e igreja só é igreja quando eu me ajunto com os meus irmãos, eu também quero dizer também que templo não é igreja. Nossa, isso aqui eu vou causar uma polêmica grande, vão me xingar depois desse vídeo aí. É isso mesmo, gente. Templo, 4 paredes, instituição, material, prédio, arquitetura, tijolos, drywall, madeira, o que for, não é igreja. Aquilo é um templo.
Aquilo é uma estrutura separada, arquitetada, montada, estruturada, ajuntada, feita, reformada, instaurada para um tipo de culto, ou para uma igreja, ou para um órgão, ou para um ajuntamento. Gente, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês, eu acho que vocês já estão começando a entender a minha linha de raciocínio, que igreja não é um corpo e que igreja também não é uma instituição estrutural, material, física, como um templo. Nem uma pessoa só é igreja e nem um templo é igreja. Então você me pergunta, Timóteo, então o que é igreja? Igreja é quando eu me ajunto com você, com você, com você, com você e com você e formo uma unidade, uma unidade de fé e amor. Então começo a dizer para você, só para você entender, porque quando eu entendo, gente, olha como isso é importante. Quando eu compreendo o que é igreja, já desmistifica algumas interrogações e um monte de besteirada da galera que na internet fala, não, porque igreja... Gente, isso já quebra a banca legal na minha compreensão de fé, de igreja. Se Jesus disse que ele ia juntar a igreja dele, e eu entendo que a igreja dele não é placa, não é instituição, não é órgão, não é estatuto, não é forma de pensamento, não é forma, maneira física. Eu entendo que a igreja de Jesus é aqueles que se ajuntam universalmente em um só propósito, em uma só fé, em um só objetivo. Quando eu vou para a igreja onde eu congrego, a igreja ali estrutural não é igreja. Não. Nem muito menos eu individualmente sou igreja, mas nós nos tornamos igreja quando todos nós, unidos no mesmo propósito, vamos juntos lá congregar, adorar, nos edificar em plena comunhão e amor com Cristo. A pergunta é, eu devo ser igreja? Óbvio que você deve ser igreja, porque um templo ele tem que ter um ajuntamento para que torne-se igreja viva de Deus na terra. Então a pergunta é, eu devo ir à igreja? Sim, você deve se ajuntar. Mas eu não estou... Aí muita gente vai me criticar aqui agora, cara. Muita gente vai lascar o pau no Timóteo Mazão, mas fica tranquilo que eu tô aqui com os lombos bem cingidos, viu? Pode escrever aí nos comentários, pode mandar, pode compartilhar, não tem problema, minha posição é essa e acabou. Igreja, você não... Ah, Timóteo, eu devo ir para alguma instituição? Olha, depende, porque igreja não é o templo, não é o estatuto, não é a placa, não é a instituição, ou não é eu sozinho. Igreja é um ajuntamento. A pergunta que eu devo colocar nesse vídeo é o seguinte: é importante eu ir para a igreja? Sim, é importante você se ajuntar com os seus irmãos, seja numa caverna, como alguns nossos irmãos lá na China e em outras regiões, seja nas casas, porque a igreja, veja o modelo da igreja primitiva, até os 2 primeiros séculos, não se tinha ali estabelecido igreja-templo. Existia o templo que foi destruído, existia o templo... o templo de Herodes, que foi destruído, obviamente, como propriamente dito. Existia ali alguns templos, mas, gente, presta bem atenção. A igreja de Jesus, ela começou institucionalmente ali pela pregação dos apóstolos, indo nas casas ali, começando os primeiros trabalhos. As cartas que Paulo escrevia às igrejas eram aquelas comunidades, como por exemplo, vou dar um exemplo que me passou agora na cabeça, é sério mesmo, como lá em Colossos, quando tinha ali a igreja ali deixa eu pensar aqui, acabei dando branco ali, a igreja ali de Filemon. Lembra de Filemon? Filemon era na carta de Filemon, um capítulo só. Filemon era um chefe ali de uma fazenda, era um homem muito importante, tinha uma boa condição financeira e tal, e ele tinha ali alguns servos. Inclusive aconteceu aquele caso de Onésimo, quando aparentemente toma alguma coisa de valor dele, foge ali, encontra Paulo ali
prega o evangelho, ele se converte a Cristo e ele volta para o seu Senhor. Ali tinha uma igreja em Colossos estabelecida na casa de Filemon, assim como se tinha algumas igrejas que futuramente elas foram estruturadas, institucionalizadas ali, de forma física e tudo bem. Mas a igreja, gente, é quando eu me ajunto com os meus irmãos. É quando eu me uno com os meus irmãos em um só propósito. Ei, não estou dizendo que você não deve congregar. Eu, Timóteo Mazon, congrego na Presbiteriana, Vida Renovada. Tenho um pastor, eu estou aqui debaixo de uma autoridade pastoral, de alguém que cuida de mim, da minha família, de um corpo ali de obreiros, de um presbitério. Sim, faço parte de uma instituição. Deixa eu aplicar uma coisa para você aqui. Em primeiro lugar, vamos analisar, antes de eu terminar essa aplicação, vamos analisar a seguinte coisa. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo, além dos dois primeiros ali na introdução, é o seguinte. A primeira premissa deste vídeo é: Deus, ele sempre, você vai verificar ao decorrer da história, ele sempre buscou ajuntar o seu povo. Você pode ir tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Não que eu estou como premissa criando uma doutrina do Antigo Testamento, mas sim nós temos exemplos práticos da nossa fé, de observação à nossa fé e do nosso modelo de fé e modelo de igreja, modelo de compreensão de evangelho através dos tipos, das sombras do Antigo Testamento. Todavia, nós entendemos que sempre foi da vontade de Deus ajuntar o seu povo. Veja ali um exemplo prático, o povo do Egito. Quando Deus ajunta ali, o que Deus fala ali para Moisés, no caminho da terra prometida: Moisés, faça para mim um tabernáculo, onde eu vou institucionalizar a compreensão do evangelho através do tabernáculo, onde você vai entender meu modelo de culto, de fé, de igreja, de salvação, de remissão, de louvor. Deus ali, eu já tenho vídeo sobre isso, falando sobre essa questão prática do tabernáculo. E ali, de fato, Deus vai falar para Moisés o seguinte: Moisés, faça um tabernáculo para quê? Para que eu habite no meio de vós. Nós vamos perceber que ao decorrer desse trajeto, ao chegar ali na Terra Prometida, nós vamos perceber que ali eles escolhem um monte chamado Monte Gerizim, para que ali naquele monte eles pudessem o quê? Se ajuntar em comunhão a Deus, receber a orientação de Deus e muitas coisas de comunhão ali estabelecidas no povo. Nós vamos ver lá na frente, na época de Davi e de Salomão, quando Deus dá a planta para Davi do templo, e Davi não pode construir o templo porque suas mãos estão cheias de sangue, e aí Salomão vai e constrói o templo de forma tão profunda. Ali nós vamos ver os elementos do templo, a forma. Gente, é muito profundo o templo, e ali nós vamos ver a oração dele ali após ter feito o templo, e o fogo que desce, a comunhão plena ali, e a presença de Deus ali naquele lugar, porque Deus sempre buscou esse ajuntamento. Nós vamos ver a necessidade do povo quando o templo foi destruído ali em 697, vem Nabucodonosor, destrói ali, o povo é levado para o cativeiro, e lá na Babilônia é criado o quê? As sinagogas. Olha só, as sinagogas elas nascem ali naquele período onde os judeus sentem a necessidade de ler a lei, de comunicar a lei, de se ajuntar com os irmãos. Ali um pouquinho depois, no período interbíblico, onde nascem ali até alguns historiadores dizem que as sinagogas nascem no período interbíblico também. Há uma titubeação ali de informação, mas que há um ajuntamento ali dos judeus. Subsequentemente nós vemos o segundo templo que foi construído. Nós vamos ver depois de Jesus estabelecer lá em Mateus, quando Jesus vem e fala para os seus apóstolos, seus discípulos, nós vamos ver ali Jesus ensinando a minha igreja, que essa é minha igreja, falando para Pedro, sobre esta pedra, a questão figurativa, não sobre Pedro, não, porque Pedro não é a instituição. Jesus está falando ali sobre essa estrutura, é a minha igreja, e ela, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos ver o evangelho, nós vamos ver os discípulos ali, quando recebem o evangelho, Cristo vem, morre, ressuscita,
sobe ao céu, vem os apóstolos, vem ali Paulo pregando, se ajuntando, vem Pedro, vem ali as organizações ali das casas pregando, se unindo, o trabalho vai crescendo. Tem anteriormente a isso, tem o dia de Pentecostes, quando 3.000 almas se encontram com Jesus, recebem, depois 5.000 almas, e nós vemos a cada dia o evangelho crescendo e crescendo e crescendo. Vem Herodes, se levanta, vem vários imperadores e se levantam, e a igreja plenamente, com todo o propósito. Você vê lá João na ilha de Patmos escrevendo as 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. Ali vê as igrejas ali institucionalizadas em um ambiente, em uma cidade, em uma cultura predominante ali, todavia juntada ali em um só propósito. Eu não estou nesse vídeo criticando a instituição, muito contrário do que muitos aqui na internet têm feito. Instituição é importante, mas o que eu preciso entender é que a instituição não é igreja, o templo não é igreja. Eu não sou igreja sozinho, eu sou templo, mas a igreja é quando eu me ajunto com meu irmão em um só propósito. A primeira premissa do vídeo é: Deus sempre, com sua vontade plena, sempre teve o propósito de ajuntar o seu povo. Em segundo lugar, veja que a igreja só é igreja quando eu estou com alguém, com os meus irmãos. E por que é importante congregar junto? Quando eu disse lá um pouco atrás, independente de onde você congregue, você tem que pensar o seguinte: ali, nesse ajuntamento, prega a palavra de Deus, a palavra do evangelho genuíno, ali nós sentimos a presença, ali nós louvamos, ali nós servimos, ali nós edificamos o outro. O que é igreja? Igreja é o local onde nós adoramos a Deus, em comunhão plena com os meus irmãos, onde nós ceiamos. A ceia, não vou falar sobre a ceia hoje, tem um vídeo só sobre a ceia, estou fazendo propaganda antecipada, onde eu vou explicar o que é a ceia, os monumentos, toda a questão ali de sentido e tal. A ceia não serve para eu ceiar sozinho. O sentido da ceia só tem sentido quando eu me ajunto com os meus irmãos, porque é a festa do amor, a festa da comunhão e da graça de Deus. Então a igreja só é igreja quando eu prego, quando eu louvo, quando eu estou em comunhão, quando eu ceio com meus irmãos e, sobretudo, quando eu edifico e sou edificado. Lembra o que Paulo disse? Ora, num corpo há muitos membros. Gente, o dedo sozinho ele é corpo? A cabeça sozinha é corpo? O pé sozinho, os olhos sozinhos eles são apenas órgãos, membros. Mas o corpo ele é um só. O corpo só é corpo quando ele está ajuntado com todos os membros. Eu já começo a dizer a você o seguinte: eu sei que nós estamos vivendo uma fase. Gente, eu tenho alguns amigos, pessoas que deixaram de congregar em determinadas instituições por conta do que se prega. Tá complicado mesmo. O sistema, essa sistematização da igreja, dessa forma que os líderes intensificam, é um comunismo implantado dentro da igreja, onde a supremacia maior é a palavra do líder, onde não há união, onde não há uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não investe em missões, uma igreja que só pede dinheiro. Isso não é igreja, de fato não é igreja. Essas instituições que são extremamente afastadas do propósito de Deus, do propósito que é a igreja. Você está certo, não congregue nesse lugar, não vá nesse lugar. Esse lugar não é igreja, mas existe a possibilidade de ajuntamentos que tornar-se-ão igreja. Existem instituições sérias, lugares sérios, onde se prega a palavra de Deus. Então, esse vídeo responde a seguinte pergunta: é importante congregar? Sim. É importante eu me ajuntar com o meu irmão. Para que o que acontece? Para que existem os dons? Os dons, eles servem para ministrar, para edificação. Edificação de quem? Do corpo. Claro que eu prego o evangelho. Claro que a igreja, aí eu vou para o final, que a igreja, o que é a palavra eclésia? O que é a palavra igreja à luz do evangelho? É chamados de dentro para fora. De dentro eu me ajunto. De dentro eu me edifico.
De dentro eu edifico em comunhão um ao outro, eu ceio, nós aprendemos, nós ensinamos, nós nos orientamos, mas nós somos chamados para aprender, para ir para fora, buscar vidas, buscar almas, investir em missões, anunciar o evangelho, anunciar as boas novas, buscar vidas para o evangelho. Esse é o propósito da igreja, de ser igreja, de estar em uma igreja. Eu não estou falando de instituição, eu devo ir para uma instituição, eu devo estar debaixo, depende, eu não vou ficar aqui e muitos vão me criticar, mas é necessário sim, você se ajuntar com o povo de Deus, estar junto, para você ministrar os dons, para você aprender, para você ser edificado. Porque sozinho, muitas vezes, você não vai conseguir ter a compreensão plena do Evangelho. E é necessário você, juntamente com os irmãos, aprendendo, desenvolvendo os dons, desenvolvendo o ministério, ouvindo a palavra, ouvindo ali a síntese do Evangelho, adorando a Deus, ceiando com os irmãos. Então, gente, a pergunta é, devo ir à igreja? Sim, é importante você estar inserido no reino de Deus, ajuntado com os irmãos, com força. Nenhuma instituição é forte sozinha, desunida, espalhada. Mas uma instituição é forte quando ela está firme ali. Tem muitas instituições online, tem muitas instituições sem placa, tem muitas instituições sérias que não tem nenhuma, eu vou ser criticado por isso, eu sei, mas não tem nenhuma estruturação institucional de CNPJ com placa, denominação, forma, método, sistematizado. Você pode ir para uma instituição dessa, não há problema nenhum. Desde que ali você tenha comunhão com os irmãos, desde que ali vocês se edifiquem, desde que ali vocês louvem ao Senhor, desde que ali vocês anunciem o Evangelho, desde que ali vocês busquem o Evangelho, busquem vidas através do Evangelho, porque é importante ser igreja. Eu deixo esse vídeo dizendo o seguinte, é importante, é a vontade de Deus ser igreja. Tamo junto, gente! Você que ficou nesse vídeo até o final, eu quero te agradecer por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Não deixe aí de dar o seu like e continuar conosco acompanhando os próximos temas que serão lançados no nosso canal. Tamo junto, gente. Muito obrigado.